Pesquisas apontam que a geração Z está envolvida em temas sociais, preocupada com a diversidade, com o consumo consciente e em, abre aspas, resolver os problemas que as gerações anteriores deixaram. Sim, esse recado é para nós. Mas se por um lado os jovens entendem a necessidade de transformação e têm sucesso em influenciar outras pessoas e mobilizar arrecadações, por outro, no Brasil eles ainda são a minoria entre os voluntários e quando a gente olha globalmente é óbvio que até por serem muito mais novos eles ainda geram um menor volume de doações entre as gerações anteriores. Para entender como engajar e estimular o protagonismo dessa geração e responder à grande pergunta que se faz a cada geração, será que os jovens vão mudar o mundo? Hoje a gente vai conversar com Edgar Gouveia Júnior. O Edgar é cofundador da Live Lab, uma empresa social que desenvolve jogos colaborativos para a transformação social e idealizador da Jornada X, um jogo que desafia crianças e jovens a mobilizar suas comunidades para questões sociais e ambientais. Eu sou a Roberta Faria. Eu sou o Arthur Lobac. E entender se e como e quando os jovens podem mudar o mundo é o assunto de hoje no Aqui se faz, aqui se doa. Está começando mais um Aqui se faz, aqui se doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Amor do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do Infomoney. Em 2019, a jovem sueca Greta Thunberg chamou a atenção de todo mundo ao discursar na cúpula de ação climática da ONU. Ela tinha só 16 anos de idade e no ano anterior ficou conhecida por protestar em frente ao parlamento do seu país, cobrando uma ação mais efetiva contra as mudanças climáticas e criando a greve do clima, Sextas-feiras pelo Clima. A atitude de Greta foi uma grande inspiração para jovens de diversos países que passaram a promover ações similares nas suas cidades. Num ano, o movimento encabeçado pela grande Greta, intitulado Fridays for Future, já tinha chegado a mais de 100 países, reunindo milhões de pessoas. Um estudo feito nos Estados Unidos sobre o chamado efeito Greta Thunberg concluiu que a jovem incorpora o que os psicólogos chamam de eficácia coletiva, ou seja, o entendimento de que trabalhando com outras pessoas, mesmo que elas não tenham status ou autoridade, podemos contribuir para a mudança. Mas será que todo jovem tem esse poder de Greta dentro de si? Bom, pelo menos o senso de responsabilidade, boa parte da geração Z já tem. Segundo um estudo da Macan, feito em 26 países, 62% dos jovens entre 18 e 24 anos acreditam que a sua geração pode resolver grandes problemas globais. No Brasil, 81% acham que têm a responsabilidade de contribuir positivamente com a comunidade em que vivem e 75% entendem que sua geração tem o poder de influenciar as ações e os comportamentos de uma marca para melhor. Em resumo, quando perguntado sobre como gostariam que a geração Z fosse lembrada, a resposta foi: como alguém que mudou o mundo de uma forma positiva. Segundo o estudo, eles têm um desejo comum de gerar mudança, abre aspas, antes que seja tarde demais, fecha aspas. É a tal da eco-ansiedade, né, de que parece que estamos todos sofrendo, especialmente os mais jovens, de enxergar o fim do mundo tão perto. Mas já que a gente está falando de geração Z, acho que é bom explicar melhor esse termo antes. E para isso, ninguém melhor do que a nossa querida Rafa Carvalho. Olá, pessoal! Hora do glossário. E vamos lá. Geração Z. Não existe um consenso sobre a exatidão do período, mas em geral se chama geração Z aquela das pessoas nascidas entre 1995 e 2010. A letra Z é porque essa geração vem depois da geração X, nascida nas décadas de 60 e 70, e geração Y, que também é conhecida como os Millennials. Um estudo feito pela McKinsey e a Box 1824 mostra que a geração Z se diferencia dos millennials em alguns aspectos bem importantes quando a gente fala sobre questões socioambientais e do futuro da humanidade também. Por exemplo, enquanto os millennials viram o surgimento da internet, a geração Z já nasceu com ela. Por isso que eles são chamados até mesmo de nativos digitais. São pessoas que cresceram acostumadas a acessar e analisar muita informação ao mesmo tempo. E, além disso, também foram pessoas que foram criadas em períodos de graves crises econômicas.
Por conta desses dois fatores em especial, a geração Z é menos idealista, mais realista, mais pragmática do que os millennials. É uma geração mais pé no chão. Outro ponto é que enquanto os millennials eram mais individualistas, a geração Z valoriza muito a criação de comunidades e o diálogo, sempre prezando pela diversidade. Já tem até uma causa aí, né? De acordo com o Bank of America, o poder econômico da geração Z foi o que cresceu mais rápido entre todas as gerações e deve representar mais de 1/4 de toda a renda global até 2031. Então, com tudo isso em vista, você acredita que os jovens dessa geração podem mudar o mundo para melhor com todo esse poder que a gente vê que eles vão ter? A gente do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa quer saber o que você pensa, então conta pra gente. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima! Muito obrigado, Rafa. Acho que aqui a gente está falando de um potencial de protagonismo muito grande, mas que depende de fatores que vão além. A própria pesquisa da Macan, que a gente estava falando antes, 34% dos jovens entrevistados disseram que sentem que os problemas de hoje podem ser grandes demais para a geração Z resolver por conta própria. Pois é, Arthur, e a gente conversou com uma jovem brasileira que traz uma perspectiva de como a nossa geração e as anteriores podem ajudar nesse movimento, empoderando os mais jovens a se engajar, a se movimentar. A Lívia Maria Souza tem 18 anos e faz trabalho voluntário desde os 12. Em 2020, ela criou o projeto Levanta Jovem, uma mentoria para desenvolver a liderança e o espírito empreendedor em jovens da sua cidade, Capanema, no Pará. Primeiro, ela nos contou por que decidiu se dedicar a essa iniciativa. Eu já participei de 15 programas de liderança, de trabalho voluntário, e sempre que eu era aceita nesses programas e que se iniciava a jornada com esses programas, eu via que às vezes eu era a única nortista, ou que às vezes tinha apenas outra pessoa representando o norte do Brasil, e isso sempre me fez questionar muito. Por que a gente tem uma representatividade mínima nesses programas? Por que a gente tem um engajamento mínimo nessas atividades extracurriculares, né, fora da escola? Essa minha percepção da falta de protagonismo juvenil, ela veio muito da observação da minha realidade, do meu contexto local, mas também regional, né, a nível de norte, de ver que programas de liderança, programas que focavam na juventude estavam tendo uma baixíssima adesão. Eu acho que tem 2 fatores principais, assim, que eu atribuo esse problema. Primeiro é a questão da perspectiva. Eu vejo que na nossa região a gente tem um terrível problema de baixa estima. O jovem não se achar capaz. O jovem, às vezes, olhar para sua realidade, de ser de baixa renda, de vir de uma família humilde, de ser de escola pública, e não se ver capaz de mudar essa realidade. E, às vezes, até os próprios líderes locais carregam essa perspectiva, sabe? De, você é daqui e você não consegue chegar mais longe ou ocupar outros espaços de liderança por conta das suas situações, né? Das suas circunstâncias. O segundo ponto é a questão da falta de investimento mesmo do governo, das lideranças políticas em projetos focados para a juventude, em projetos focados para o desenvolvimento do protagonismo juvenil. Eu sinto muito falta disso, eu sinto que os jovens que trabalham nessa área, eles não têm o suporte adequado para poder desenvolverem as suas ideias e implementarem. Muito importante ouvir isso que a Lívia aponta, de falta de investimento. E ela também falou sobre outra coisa fundamental, até anterior ao apoio financeiro, que é a confiança no potencial do jovem. Vamos ouvir o que ela tem a falar. Eu acredito que, às vezes, as pessoas não acreditam no potencial dos jovens porque elas não veem os jovens fazendo algo. Não veem os jovens sendo responsáveis ou liderando iniciativas. Às vezes se torna muito raro, às vezes, um jovem que faz um projeto, que lidera uma ONG, algo, um caso muito único. Mas eu acredito que isso é um problema. Porque se o jovem ele não está sendo protagonista, alguma coisa está errada. Não é porque ele não quer. É porque talvez ele não tenha os recursos e o suporte que ele precisa para fazer isso. Então, se você conversa com uma mente muito aberta para entender a fala desse jovem, você vai perceber que jovens têm muitas ideias, eles têm uma mentalidade muito fantástica para essa questão de colaborar com a comunidade. Mas, às vezes, essa falta de suporte, às vezes, a questão do trabalho voluntário, né, do servir não é algo que vem da família, né, não está presente no ambiente familiar e nem na escola. Então, como que esse jovem vai se desenvolver? Acaba se tornando muito difícil, né, ele ser um protagonista, ele mudar o mundo, se ele não tem o conhecimento e o suporte para fazer isso.
A mudança ela começa quando a gente oferece um ambiente propício para que esses jovens se desenvolvam. Então, fornecer treinamentos focados para liderança, permitir que os jovens tenham experiências de liderança, de criar um projeto, dar esse passo de confiança, sabe? Eu realmente acredito que é imprescindível os nossos líderes pararem e ouvirem a nossa juventude, entenderem quais são as pautas, os problemas que eles vão falar sobre e dar todo o suporte, tanto de recursos financeiros, mas principalmente de estar presente, de dizer eu acredito em você, eu confio no que você está querendo propor e a sua voz importa nesse meio. O Levanta Jovem, projeto da Lívia, já alcançou mais de 100 jovens na região norte e foi um dos premiados no 7º Desafio Criativos da Escola, promovido pelo Instituto Alana. A mentoria aborda temas como autoconhecimento, inteligência emocional, trabalho em equipe, comunicação, advocacy e, claro, liderança. Como a Lívia falou, o caminho é ter uma escuta ativa e dar espaço para essa geração, mas com orientação. Ajudar o jovem a sentir que pode ser protagonista. E como fazer isso sem parecer chato? Aí que está o problema, porque a gente também tem uma novidade nessa geração que não gosta que as coisas sejam estimulantes, divertidas, né? Como todo mundo. Nosso convidado de hoje com certeza vai saber responder melhor essa pergunta. O Edgar Gouveia Júnior não é assim tão jovem de idade, mas tem uma cabeça sempre jovem e uma longa trajetória dedicada a trabalhar com jovens de diferentes idades, sempre voltado para a transformação social. Entre muitas outras coisas, ele é fundador da Live Lab, empresa que desenvolve tecnologias e estratégias de jogos colaborativos para transformação social e criador da Jornada X. Você vai saber o que é isso tudo na conversa que ele teve com a Roberta e que vai começar aqui. Bem-vindo, Edgar. Edgar, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Roberta. Estou bastante feliz, bastante animado para essa conversa boa. Querido, para começar, a gente queria saber como foi essa jornada até chegar à Jornada X. A Jornada X ela vem com essa brincadeira de que e se construir o mundo dos nossos sonhos pudesse ser rápido, pudesse ser divertido, a gente não precisasse colocar a mão no bolso, o resultado fosse espetacular. Então, já que a gente vai entregar um mundo melhor para nossas crianças, para nossos adolescentes, que tal se mudar isso, se transformar isso para ser uma aventura, uma brincadeira, uma jornada épica, né? Então, nossa Jornada X, ela pretende ser, tem sido um game, e dentro do campo do brincar, as crianças são super-heróis. São muito melhores que a gente, entendeu? Tem vantagem para negociar, para empreender. Então, é um jogo que eles vão lá e desafia eles a mudarem o bairro deles de verdade, montar time de super-heróis, brincar de Harry Potter, de X-Men, eles adoram, eles entendem direitinho. Escolhe o que no seu bairro não tá bom, eles falam, nossa, não tem árvore, nossa, não tem cultura para jovens, não tem creche para criança. Então a gente desafia eles a conseguirem fazer isso acontecer, bota a culpa nos adultos, eu falo assim, mas isso o superpoder de vocês não é fazer a mudança, né? Os adultos vão ter que fazer isso, então vocês podem mobilizar os adultos, eles olham para essa cara, tiram sarro, falam, é? Conversei meu pai, eu sei que vou fazer, né? Sabe seduzir, sabe gritar, então essa busca assim de entregar para eles, porque esses jovens, porque a gente precisa entregar para essa nova geração uma outra ferramenta que não seja bélica, que não seja um sacrifício, não seja um sacerdócio, não seja uma luta, né? Mudar o mundo, que é o que a gente aprendeu que é. Se a gente quiser mudar as coisas, vai ter que ser uma luta, um sacrifício, um sacerdócio, a gente já fecha o olho, eu tenho que trabalhar, eu devo no manhã seguinte, meus filhos para a escola, a gente foge. Mas se for um jogo, uma festa, uma aventura, até os adultos, começa pelas crianças, né? Até os adultos colam, porque o que isso meu filho está fazendo? Que interessante, né? Então, vem desse lugar. Edgar, é muito incrível te ouvir assim, eu vou pensando também na minha experiência pessoal aí de mãe, né? E aí a gente vê de um lado, né, eu tenho 4 filhos com idades entre 3 e 23 anos. E olhando essa turma, de fato, eu tenho essa sensação, né? E as estatísticas, pesquisas também mostram que é a geração mais engajada em causas, né? Por outro lado, quando a gente vê pesquisas que avaliam o terceiro setor, né, métricas tradicionais do terceiro setor, como a pesquisa, por exemplo, Voluntariado Brasil 2021, notou que diminuiu nos últimos 10 anos o número de voluntários entre 16 e 29 anos. Será que as nossas ferramentas tradicionais de filantropia de terceiro setor estão fadadas a acabar, não vão servir para essa geração? Essa é a grande questão que a gente costuma ouvir dos nossos próprios ouvintes, a maioria é do terceiro setor, trabalha com captação de recursos, e fica essa dúvida muito grande, assim, como que a gente comunica, como que a gente mobiliza e faz esse passo além, né, do ativismo digital, né, do abaixo-assinado no Avaz, para, de fato, uma mobilização de chamar esse pessoal para dentro das instituições, para ser voluntário, para ser doador.
né, para ser mobilizador? Ou será que não vai precisar mais de instituições formais para isso? O WhatsApp e essa mobilização coletiva funciona? O que você acha? Eu acho que a gente vai ter que desenhar outros formatos que atendam eles. Assim, eles não estão terceirizando as coisas. Eles têm muito essa questão da micropolítica, né? Começa por mim. Eu vou parar de comer carne. Ponto, acabou. Né? Eu vou ter uma outra relação com os outros gêneros, né? Como eu vou tratar, como eu vou acolher, né? Eles são a própria política, né? Meu corpo é político, minhas relações são políticas, minha turma é construída desse jeito. E eles não têm nenhuma coisa contra a gente, né? Exceto que seja mãe e pai que falam, mas eu não pode falar isso. Pai, né? Que aí vai diretamente, né? Para não estar aqui. Então eles vão para outro lugar. Não é uma coisa que terceiriza. Eu vou doar e alguém vai fazer. As ONGs vão fazer, a igreja vai fazer. É nós agora. Né? Então tem uma coisa que talvez eu não esteja nem no lugar do não doar. Eles estão no lugar que já estão agindo. Aí não precisa fazer, não faz sentido, né? Eles nem olham para esse lugar. Se não estou enxergando isso aqui, é uma outra coisa. Para depois criar outras ferramentas, talvez de doação, que talvez as nossas estejam, sabe, passadas. Não é por aí que vai. Entender o que eles estão fazendo. E vai passar rápido isso. Pode ser que a gente se surpreenda positivamente. Eu quero achar que sim. Mas a minha contribuição é que eles possam fazer o que as crianças biologicamente, né, crianças de qualquer espécie, que aprendem muito com o brincar, com o observar, com a conexão, né? Então, pra mim, pra gente, a Jornada X, essa coisa de vamos deixar eles brincar de super-heróis, encontrar esses superpoderes todos juntos, usar bastante a internet, que é uma ferramenta incrível, né? A gente não usa o poder que tem, eles estão usando mais, uma coisa ou outra. Entender o poder que o TikTok, o Instagram tem de ajudar eles, né? E as dancinhas têm de ajudar eles a mudarem o mundo, né? Construir o mundo que eles sonham. Quais são as narrativas que vão, de fato, levá-los a uma coisa que aí sim é comum. Mas como é que a gente pode olhar isso com outras lentes, não com as nossas lentes, para a gente entender como é que essa ferramenta que a gente queria, ou seja, qual é a essência da ferramenta da doação, né? Que pode ser também outras formas que a gente ainda não reinventou. Massa. Isso que você falou é legal, que a gente ouviu no começo do episódio a Lívia Maria, que foi uma jovem que criou um projeto para estimular o protagonismo socioambiental no Pará. E ela falou que percebeu uma falta desse protagonismo jovem na região e que um dos motivos é a falta de exemplo de incentivo na casa e na escola. E isso que você falou combina com essa pergunta aqui que eu tinha, que é: você acha que a geração Z está mais influenciando do que sendo influenciada quando se trata de ativismo? É isso, você falou que o pessoal não está pedindo licença, né? Está agindo pelo ser. E uma outra questão, assim, que eu queria que você pensasse, porque você está aí desde a faculdade, desde o Elo, você está aí com 15 anos de empreendedorismo social ao lado de jovens. Você já viu crianças que são hoje adultas, né? Enfim, como que é essa influência de se engajar, os jovens adultos? Essa influência de se engajar desde cedo, você vê isso sendo carregado vida fora ou é uma experiência que fica na juventude e depois, quando se é adulto, você desencanta? No meu olhar, assim, pelo menos as primeiras coisas, as primeiras memórias que me vêm quando você fala isso, as primeiras imagens que me vêm isso, é que não solta mais, né? E talvez a pessoa se engaje em alguma outra coisa, vá para uma empresa, ganhe um grande cargo, se case, tenha filhos, mas se não estiver atuando, se sente mal, né? Assim, se entende que se ela passou por isso, não consegue soltar, né? Essa é a minha percepção. Pode ter um caso ou outro que eu mal consigo lembrar, mas também tem aquela coisa, às vezes a gente não quer prestar atenção, né, nesses casos. Mas é raro isso ter sido marcado na infância e na juventude por essas questões e não carregar isso para a vida. É uma questão até biológica, né? São memórias e lembranças que ficam mesmo impregnadas. Se você sentiu prazer naquilo, você tende a repetir. Então, investir nisso é muito importante. Se essa geração está sendo mais... Eu até fiz as contas e falei assim, porque já tem uns 15 anos, então tem 25 anos. Já tem medo de pensar, já fez 25 anos, e sem contar a parte do movimento estudantil, né? Que vai um pouquinho mais lá, quase para 30, desde começar na faculdade. Os cabelos brancos não negam. Agora, quando a gente pensa assim, o que está acontecendo é que tem ferramentas. Primeiro tem nível de informação diferente, então muito mais cedo eles estão tendo uma quantidade, um nível de qualidade de informação que a gente não tinha. Então quando eu era criança eu sempre adorei a natureza, mas o que eu tinha, minha forma de conhecer, de me conectar e me apaixonar pelas orcas, pelos pinguins, pelos felinos da África, era o livro Os Bichos, né? A enciclopédia Os Bichos. Uhum. Eu tinha um desenho aquarelado maravilhoso que eu adorava. Ah, que lindo, que lindo. Agora você tem o Nat Geo, que vai lá e a National Geographic, né? Tem várias séries, tem o History Channel, que você vai ter lá e tem todo o movimento, toda a história, o filhotinho na barriga da mãe, depois nascendo no tofa, como é que come, como é que não come. Então, se eu fosse criança hoje, eu ia me apaixonar de um jeito e ter uma conexão com a relação com os nativos da região,
e para onde eles são, como é que eles são mortos e por quê, para onde são exportados. Então a cena vai lá para a China, quando o pessoal pega a pata do tigre, o porco faz... Então você começa a ter uma relação. E criança adora imagem, né? Você tá em imagem e áudio, você pega tudo, né? A criança é muito sensível, tem mais coisa, né? Não tem uma coisa, não, isso não compara. Então o nível de informação e de detalhes, né, para eles poderem voltar, e sabe como é que você mãe já sabe como sabe argumentar, né? Se der um pouquinho de informação, não der nada, já argumenta. Agora imagina cheio de informação que o pai não tem a menor ideia. Né? E antes de discutir com o pai, vai lá e dá um Google, dá um YouTube assim, não é como se faz. O pai vai tentar falar alguma coisa, não, pai, não é assim. Oxford falou que era isso, e ele falou que... Então eles têm muita informação e tem um olhar que a gente não tem. Tem um tempo, uma informação que a gente não tem. Então, sabe que a maior autoridade de conhecimento não é mais o pai nem os professores. Os professores morrem de medo de celular na sala de aula, né? Sim. E o cara vai na hora saber se aquilo que ele está falando é verdade ou se não é verdade. Então eles têm essa coisa que vai dar uma questão mais de certa autonomia para poder discutir. A criança já tem naturalmente, né? Você tem todos os seus direitos, se esse pai deixar, ele vai com todos os direitos, mas ali está com uma certificação, né? Imediata, rápida, não vai ser no próximo semestre que eu vou aprender. Eu posso ganhar só no terceiro ano. Né? Calma, você vai aprender isso no terceiro ano. Aí você tem que esperar o terceiro ano. Não, ele é na hora. Tá na hora. Imagina se eles forem escolher a nossa maneira de mudar o mundo. Imagina ter que crescer, estudar, ir à faculdade, ligar pro Senado, votar jeito. Demora, votar tudo que tem que votar, fazer pressão na rua, quebrar o pau, fazer pressão contra as grandes multinacionais e perder. Eles não estão para isso. Não, gente, talvez não precise nada disso. Vamos mudar isso aqui? Vamos de repente fazer o seguinte: olha, gente, um dia inteiro ninguém toma Coca-Cola. Se eles falarem isso, na geração deles, a Coca-Cola vai sentar para negociar com eles muito rápido, muito fácil. Então, um dia, você fala assim, ó, só a ideiazinha assim, precisa ser 1% cair nas vendas, ela parou, vamos conversar a geração. Então, essas coisas que eles vão começar a descobrir, ou estão descobrindo e estão fazendo, que não passavam pela nossa cabeça. A gente foi treinado e adestrado, e que o jeito de apoiar, né, a mudança social é doando dinheiro naquela consistência e fazer isso acontecer. Ou entrando em partidos políticos, marchando, pedindo, né, entregando o nosso poder na mão de alguém, ou esperando 4, 5 anos para a próxima eleição. Querido, muito obrigada por compartilhar com a gente toda a sua sabedoria e a sua experiência. Eu tinha muitas perguntas, mas a gente tem 20 minutos, geralmente, só, e a gente já foi além. Mas agora a gente tem mais uma outra parte ainda, que é a nossa rodada relâmpago. Vamos. Você tá preparado? Bora. Não tô, mas a gente se joga. Eu vou te fazer 5 perguntas e você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça, tá bom? Tá bem. Vamos lá, número 1. Qual foi a sua doação mais recente? Foi no Wellbeing Summit, teve um encontro agora, acabei de voltar de Bilbao, na Espanha, que é uma rede internacional incrível, que chama de bem-estar, né? Foi um encontro de bem-estar, e eu me doei para estar lá. Eu estava bem quietinho aqui na pandemia, me doei para estar lá e fazer o pessoal dançar, jogos cooperativos. Então, me entregar meu coração aberto, sem medo de contaminação de Covid, e fazer de fato as pessoas se juntarem, se conectarem com mais velocidade do que o ser humano faz no começo. Então, conexões muito rápidas. Eu doei meu coração completamente e deu muito certo. Gostei. Eles também. Qual que é a sua causa do coração? Meio ambiente. Eu adoro a ideia de que aquele filme do Hector Babenco, né, Brincando nos Campos do Senhor. Acho que a gente ganhou um presente muito forte da natureza, de Deus, do espaço, quem seja, dos seres, de poder ter o privilégio de viver nesse planeta e desfrutar do que a gente desfruta. A gente fica muito distraído, fica muito no trânsito, muita coisa. Eu tenho o quê? Eu preciso o quê? A gente não tem que nada, a gente tem que brincar nos campos do Senhor. Então, para mim, minha causa é a natureza, e a natureza para as gerações futuras. Eu tive sorte, meus pais me forneceram isso, a minha vida também teve sorte de desfrutar das belezas que o mundo inteiro tem, essa coisa de poder dar a volta ao mundo, ser convidado para todo lugar e viver essa diversidade que o ser humano tem, que a natureza tem, que os territórios têm, e garantir que nossos filhos possam ter direito para isso. Então, biosfera, esse ecossistema natural e as novas gerações de tudo que acontecer, todos os indivíduos poder desfrutar disso também. Essa é a minha causa. Nossa. Agora você falou um pouquinho já, mas conta um pouco mais o que você doa e que não é dinheiro. O que eu dou a minha vida inteira. Eu prometi com 12 anos de idade, fiz uma promessa que na verdade como um resgate para mim mesmo, né? De eu viver ou morrer para que nossos filhos e netos, né? Eu não tenho filhos e netos, mas são os nossos filhos e netos, tenham o direito de ter o privilégio que eu tive. Nadar no Rio Cristalino, tomar banho de cachoeira, o Mar Verde, né? Só que em Santos, então ia para o litoral norte, litoral sul, nadar do lado de golfinhos, subir Mata Atlântica, que é muito rica, né? Para uma criança entender que é diversidade. Para mim é isso. Eu dou a minha vida inteira. Tudo que eu fiz, que eu estudei, que eu viajo, que eu conecto, tem um comprometimento muito forte para que essa maravilha continue e não ceda
a nossa adolescência humana, né? A gente não sabe, a gente está brincando nos Campos Senhor e não sabe fazer direito, né? A humanidade está na adolescência ainda. Tomara que a gente rapidamente consiga ficar pelo menos jovem e sorrir, desfrutar e ganhar o mundo brincando por aí. Edgar, cita uma organização ou um projeto que você admira, que você apoia, que mais gente deveria conhecer. Meu Deus! Difícil essa, hein? Saia justa. É tanta... Meu Deus do céu! Me veio Greenpeace, Sea Shepherd, que já tem muito apoio. Mas me veio, por exemplo, tem uma organização na Favela da Maré que trabalha com mulheres, coders, né, deixando o poder das mulheres poderem desenvolver e dar um salto, né, na vida econômica, na vida delas, também criar soluções. Achei isso muito legal. Tem uma organização que eu conheci na Espanha que trabalha com golfinhos. Isso vai para o micro, né? E os golfinhos são muito inteligentes para trabalhar com autistas, com crianças, né, especiais. Esse trabalho assim, numa praia que eu visitei, assim, da Volta ao Mundo, que eu achei lindo. Eles tinham uns 13 golfinhos. A gente tem que ajudar mais esses caras. Me toca muito o coração o pessoal que trabalha com a terapia equina, né? Também os cavalos são muito especiais para trabalhar com esse pessoal. Uma organização do Rio de Janeiro, não lembro o nome deles, trabalha com transexuais. Então essa coisa, esse desastre gigante no Brasil e no mundo, de crianças que são ou travestis ou transexuais, que a família não sabe como dar conta daquilo e manda embora, né? Com 12, 13 anos de idade, bota na rua. E são acolhidos em casas que uma transexual mais velha cria um espaço para estarem lá. Se tivesse uma condição melhor, né? Às vezes cria esse espaço e estimula aí para a prostituição, porque é o que tem de possibilidade. Mas poder ter mais apoio público, né? De poder direcionar esses caras para outras situações, é muito isso. Apesar de eu amar os animais, vou direto para eles, tem muito mais coisas que têm me tocado, assim. Muito trabalho com meninas, empoderamento de meninas, o trabalho dessas minorias que não são vistas, de criar oásis de transformação para esses caras chegarem num lugar, essas meninas chegarem num lugar que a gente não conseguia imaginar que era possível para eles. É um montão, agora vou ficar na dor, vou comparar isso aqui, vou ficar pensando mais um monte que eu não falei. A pergunta é torturosa. Depois a gente fica pensando, droga, devia ter falado. Para terminar, a maioria dos nossos ouvintes trabalham de alguma forma com a captação de recursos, com a cultura de doação, e todo mundo sempre se pergunta, né, a pergunta de milhões é como a gente convence mais gente a doar. Então eu queria, na sua experiência, qual é o argumento, o que você diria para alguém que não é ainda um doador, o que você diria para convencer essa pessoa a se tornar? A minha experiência são histórias, né? Quando a gente fala assim, olha, doa, falou doar é perder dinheiro, né? É botar a mão no bolso e tirar dinheiro. A gente foi tão treinado, tão adestrado a não perder dinheiro, né? A segurar, né? Segura, e pelo contrário, puxa mais para você mesmo, que tentar falar uma coisa no contrário é uma briga injusta, sabe assim? E mais ainda, sutil, né? É inconsciente. Você falando doar, você pega assim, você dá 10%, né? E quer correr pra pessoa não pedir mais, assim, né? E se a pessoa vai falar mês que vem, eu já doei no mês passado, esse ano eu já doei. Então eu contaria histórias. A gente é muito, as pessoas são muito... Eu conto histórias. Histórias apaixonantes. Eu não conto a miséria, do horror. Tem coisas muito cativantes, né? Contar essa história desse golfinho, com esse menino que aconteceu. As pessoas têm que ouvir a história que elas sorriam. E aí, pela generosidade, a gente doa muito mais. A gente bota a mão no bolso para ter um churrasco legal, né? Para os amigos, não, esse cara vai ter que ser legal, aproveita, já compensa aqui mais, também vai ter uma promessa de felicidade, né? A gente bota muito dinheiro, o pessoal das favelas do Rio de Janeiro bota muito dinheiro na escola de samba. Né, dinheiro que eles não têm, a gente paga, né, para ter aquela fantasia, paga para trabalhar. Acho que a gente tem que chamar as pessoas não para um lugar da dor. Talvez muitas igrejas fizeram isso, né? Você vai ganhar um espaço no céu, então você vai para o inferno se não quiser. Tem uma conexão com a dor, você dá assim meio, tem que dar porque as pessoas estão precisando. Mas quem realmente doa muito mais, doa pela alegria. Então eu contaria histórias bonitas, né? Contaria uma história inteira. Você não sabe onde eu fui, você não sabe que coisas lindas eles fazem. A gente quer fazer mais ainda, quer ajudar a gente a construir mais paraíso, ampliar esse paraíso, as pessoas vão doar. Pô, que belíssima dica. Muito obrigada, querido. Adorei conversar com você aqui. Volte sempre para contar novos capítulos da Jornada X e dos projetos da Live Lab. Eu lembrei agora que eu não falei para quem eu daria. Não falei que eu daria para Jornada X, nem para X, nem para Live Lab. Fica o publi aqui, fica o merchan, eu faço. Vamos doar para a Live Lab. A gente vai colocar na descrição do episódio todos os links para as pessoas seguirem e colaborarem. Pediremos no seu lugar. Foi elegante, Edgar, foi elegante. Foi elegante, vamos trazer as assistências para a escola novamente.
e trazer a alegria de viver de volta para essa juventude que foi tão impactada, essa adolescente que foi tão impactada na pandemia, a gente não se dá conta. Acho que é um bom lugar também para o nosso coração se abrir e cuidar das nossas crianças que precisam voltar para a luz, né, para a alegria de viver. Vamos juntos e juntas. Muito bom. Foi bom demais esse papo, né? A gente sai com mais vontade de criar pontes com a geração Z e trabalhar junto nessa missão de melhorar o mundo. Ou entregar logo as chaves pra eles. Tipo, toquem aí, que vocês estão sabendo fazer melhor e a gente não tá entendendo mais nada. Com certeza, no final das contas, essa é uma missão de todas as gerações, né? Melhorar o mundo que receberam. Desafio tanto. Então é muito importante a gente se olhar como parceiros, todas as idades, mas o mundo é mais deles do que dos que estão ficando velhinhos, né? Pelo tempo que tem pela frente. Especialmente nós que temos filhos, portanto temos um interesse pessoal, acima de tudo, na melhora do mundo. Nós sabemos muito bem como as crianças e os jovens podem nos ensinar muitas coisas. Eles nos provam isso todos os dias. Verdade, Arthur. E falando em aprender e conhecer coisas novas, é hora de chamar a Duda Schneider, que toda semana apresenta pra gente um novo produto social. O que será que ela trouxe hoje no quadro Merchando Bem? Oi, gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o Merchando Bem. Hoje, a dica são os livros da editora Voo, que assim como a MOL, é uma editora social que reverte parte da venda de seus livros a projetos e causas. Atualmente, a Voo destina 3% do seu faturamento a um conjunto de ações que fazem parte do projeto 1 por 1, que nasceu junto com a editora. Além da doação a projetos e causas, a cada livro vendido, a editora doa novos livros, materiais de arte e também aulas de música às crianças. E o catálogo oferece não apenas livros infantis, mas uma diversidade de títulos de ciências e humanidades que trazem conteúdos de impacto para inspirar e empoderar agentes da transformação. Muito legal, né? Conheça o projeto no site da editora, que é o www.editoravoo.com.br. Espero que tenham gostado e até a próxima! Roberto, eu acho que esse episódio vai ajudar muita gente a repensar o olhar que tem sobre a geração Z. Não só sobre sua capacidade de ser protagonista das mudanças sociais e ambientais, mas também sobre como fortalecer esse potencial, empoderá-los ainda mais. Pois é, Arthur, no episódio 56, se você não ouviu, vá lá, a gente falou sobre a próxima geração de doadores e como os mais jovens já têm vindo com uma espécie de chip da solidariedade. Mas como a Lívia disse aqui, a gente precisa acreditar, ouvir, dar espaço e orientação. E criar conexões baseadas na verdade, porque isso é outra coisa que os estudos apontam. Embora seja uma geração muito digital, essa geração valoriza o real. Então não adianta você dizer que está fazendo algo para mudar o mundo se de fato não está. Eles estão super atentos a isso, seja nas relações com as empresas ou com as organizações da sociedade civil. Agora é uma parte livre para os nossos comentários e esse é um tema que eu piso em ovos, assim, porque, na verdade, eu odeio o negócio de especular sobre jovens, assim, porque, sei lá, quando eu também era jovem, eu odiava quando me colocavam em um balaio que eu sentia que eu não cabia, né? Tipo, os jovens são... Então, sempre que tem uma frase, tipo, jovem é... alguma coisa, você vai errar. Jovem é um troço, né? Não é uma característica pessoal ou alguma coisa assim, né? É uma idade que contempla a gente de tudo que é tipo, de todas as condições socioeconômicas, Verdade. de todos os históricos e tudo, né? Então, eu acho que a única coisa que nos cabe é estimular, motivar com que os que vêm depois da gente tenham energia para fazer melhor do que a gente fez. Isso que eu tenho que fazer com meus filhos e daí com todos os jovens que eu conheço também tem que fazer isso no trabalho e tal. Eu acho que tem um problema muito grande, eu vejo isso em muitas empresas, trabalhei em muitas empresas, em que os mais velhos têm um temor das gerações que estão chegando, se sentem ameaçados e tudo, e por isso muitas vezes boicotam a formação dos seus sucessores, ou tem que fazer críticas à geração mais jovem e tal. Enquanto que cabe a gente, seres que levaram uma vida toda para moldar o seu caráter, corrigir suas imperfeições, tentar ser uma pessoa melhor, cabe a gente também aprender que é nossa função também passar o bastão para que ele seja bem conduzido. Então, uma das coisas que eu me orgulho na minha vida, e que eu acho que, modéstia à parte, eu faço bem, é cuidar dos meus sucessores, assim, sempre tento sair, né, deixar a fila andar
É um modus contínuo, né? A gente tem que ir andando para frente, dando moral para que os próximos que vêm sejam melhores que a gente. E sempre quero acreditar, porque isso me estimula a ter tantos filhos quanto eu tenho, de que o mundo, por vias tortas, vai melhorando um pouquinho. E no caso dessas pesquisas que a gente viu hoje, fica evidente que, pelo menos no discurso ou moralmente, parece que está melhor mesmo. Bom, e daí só cabe a mim, eu tenho que acreditar que a gente está andando para frente, né? As coisas estão melhorando, mas é que a vida é complexa, ela não é tão pragmática, as coisas pioram de um lado para melhorar para outro e tudo, mas as pesquisas que a gente falou hoje no programa deixam evidente que os valores estão melhores, os jovens estão enxergando algo melhor, um mundo mais cuidadoso, mais inclusivo, mais diverso, menos agressivo com o meio ambiente. Se eles vão conseguir levar isso à prática ou se eles vão conseguir reverter um movimento que o capitalismo impõe de forma exagerada e fazer um capitalismo mais sofisticado do que a gente tem hoje, nos cabe torcer que sim, que dê certo esse movimento. E eu acredito que sim, andamos para frente, com certeza, graças aos jovens. Mexeu muito comigo a fala do Edgar de falar sobre como essa geração não terceiriza e usa o próprio corpo e existência de uma forma política. Eu fiquei lembrando, eu tinha 11 anos quando aconteceu a Eco 92, né, muito antes da Greta nascer. E na época eu lembro que eu era assinante da Ciência Hoje para Crianças, uma revista que durante aquele ano veio com uns pôsteres assim, dos animais brasileiros em extinção. Tinha o jacaré de papo amarelo, cada edição, alguns que eu tirei do miolo da revista todo cuidadosamente, pendurei na parede e me associei lá ao negócio que escrevia uma carta, mandava o dinheiro da mesada dentro do envelope, preenchendo papel para se tornar sócio daquela causa, né? Enfim, era alguma forma de doação. Eu lembro que tinha uma carteirinha, não sei se era exatamente uma ONG, mas tinha uma coisa assim de você se tornar sócio daquela causa, um apoiador da causa. Enfim, quando ele falou, eu nunca me ocorreu nessa idade me tornar vegana ou vegetariana. E ainda hoje eu sou doadora do Greenpeace, mas eu não me tornei vegana nem vegetariana, assim, né? Então eu fiquei pensando muito, assim, como isso é um exemplo que a gente tem que levar para nossa geração, né? Quanto a gente ainda está terceirizando as mudanças em vez de ser as mudanças de fato, né? Aquela famosa e batida frase de ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Eu acho que eles exercem isso muito melhor do que a gente, e isso é uma grande lição para aprender. Então é isso, bela fala da Roberta, engajada desde muito jovem. Não muito, né? Agora eu fui humilhada pelos jovens. Não, de fato, tem uma coisa muito legal agora que, assim, eu não conheço nenhuma menina pré-adolescente, digamos, que não seja alguma medida feminista. Isso aí, pra mim, já tá suficiente pro mundo melhorar. Né? Então, tamo bem, né? Verdade. Por hoje é isso, pessoal. Mas o papo, como sempre, continua nas nossas redes sociais. Território dos jovens e dos nossos velhinhos dedicados aqui. Segue a gente lá no Instagram, @Instituto Mol, e no LinkedIn também o mesmo @. Semana que vem a gente volta. Esse podcast é uma produção do Instituto Mol, com apoio do movimento Bem Maior, do Morro do Conselho de Participações, da Ambev, além da divulgação do Infomani. Esse episódio teve a produção da Mônica Herculano, o roteiro final e direção são da Ana Ju Rodrigues e da Vanessa Dix. A arte é da Glaucia Ribeiro, do Instituto Mol, as colunas são da Rafa Carvalho, da Duda Schneider, da Editora Mol, e a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. É isso aí, até mais! Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.